Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Eloá. Nós vamos trabalhar agora com o nono ano. E para iniciar a nossa conversa, eu vou deixar claro que a gente vai fazer isso guiando um material didático feito por mim. E nós vamos iniciar a tipologia narrativa e conversar um pouquinho sobre o gênero conto. Mas, para isso, eu vou usar um autor muito consagrado da nossa literatura, que é o Lima Barreto. Gêneros narrativos através aí do conto A Cartomante, que nós vamos trabalhar nessa aula. Deixa eu esconder a minha barra aqui de ferramenta. Seguindo. Para a gente começar essa conversa, é, eu queria, né, mostrar para vocês um pequeno texto que eu fiz, baseado numa reportagem super interessante da Nova Escola. Eu deixei o link no final desse material para quem quiser acessar lá em referências. E lá vocês vão poder encontrar mais detalhes. Mas o que eu pude pincelar para a gente contextualizar esse autor, saber um pouquinho sobre quem é ele, eu gosto de começar assim, quando a gente vai conversar sobre um autor novo, até para vocês terem repertório, caso vocês queiram, caso vocês, né, procurem um dia citá-lo em alguma redação, enfim. Vamos então a esse pequeno texto que eu fiz em homenagem aí a Afonso Henriques de Lima Barreto. Então, nascido em 1881, na antiga capital do país, Rio de Janeiro, esse grande escritor esteve diante de vários momentos de transição da sociedade que o cercava, como a abolição da escravidão, a criação da República e, no final de sua vida, a Semana de Arte Moderna. Mas sua principal contribuição literária foi dar voz aos que foram esquecidos e marginalizados pelo sistema racista e patriarcal que fundou o nosso Brasil. Assim, em suas obras, encontramos de forma clara e expressiva uma denúncia das desigualdades sociais que nos cercam até hoje. Então, aqui está um pouquinho sobre quem foi. Quem quiser mais, acesse o link que eu deixei no final da aula. Continuando, para a gente começar essa aula, a gente precisa organizar. Então, vamos seguir aqui 8 itens para a organização da nossa aula. A primeira tarefa vai ser a leitura do texto A Cartomante. Em seguida, a gente vai passar por um glossário para entender algumas palavras difíceis que não usamos mais na língua portuguesa, que não estão mais aqui. Depois, vamos fazer uma questão de interpretação para contextualizar aquilo que a gente conseguiu aprender do texto. E, em seguida, a gente vai repercutir, a gente vai trabalhar o conteúdo de tipologia narrativa, do texto narrativo. Então, quais são os elementos desse texto, o que, né, a gente consegue encontrar num texto narrativo, e como o gênero conto conversa com a sua tipologia, né? Lembra que gênero e tipo textual são coisas diferentes? Então, tipo textual é aquilo que são os elementos que aparecem, que margeiam o texto, que são predominantes nesse texto, como, por exemplo, tem a descrição, tem a argumentação, a gente também pode encontrar, né, a exposição, enfim. Esses são os tipos textuais. Mas quando a gente vai falar de gênero, a gente está falando de uma situação comunicativa que precisa, para ter êxito, de um determinado formato. Então, aqui eu tenho várias situações comunicativas, por isso eu vou ter vários gêneros textuais. Tipo textual é sempre mais enxuto, né? É sempre menor em relação à quantidade de gêneros textuais que existem. Então, a gente vai conversar hoje, nesta aula, sobre o tipo narrativo. E aí, a gente vai desenvolver algumas questões sobre isso. E na questão 4, que é o item 7 da nossa aula, nós vamos desenvolver um pouquinho o uso da língua, tá? Então, a gente vai conversar sobre o uso dos conectivos, sobretudo os conectivos coordenativos, que fazem parte daquelas conjunções das orações sindéticas. Então, a gente vai mapear isso brevemente, não vamos nos afundar, porque o objetivo da nossa aula é conhecer o texto narrativo e descobri-lo através do conto A Cartomante. E a atividade final eu vou deixar para o último slide, vocês vão gostar. Bom, seguindo aqui o nosso enredo, vamos prosseguir com a leitura do conto. A Cartomante, Lima Barreto. Não havia dúvida que naqueles atrasos e atrapalhações da sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentar qualquer coisa, logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na saúde pública, mas assim que obteve um pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte, ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para diante. Se não fossem as posturas da mulher, não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de 2.000 réis se alcançava ter na algibeira por vezes. Era obtida com auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos amigos. Queria fugir, fugir para bem longe, onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada. Mas como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse? A ele, a mulher e aos filhos. Viver assim era terrível, preso à sua vergonha, como uma calceta, sem que nenhum código ou juiz tivessem condenado. Que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa deu-lhe mais alento. Se era por coisa feita, havia de haver, por força, quem o desfizesse. Acordou mais alegre, e se não falou à mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Pobre de sua mulher, avelhentada precocemente, trabalhando que nem uma moura. Doente, entretanto, a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casamento. Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro, e aquele angustioso lar ia se arrastando, graças aos esforços de sua esposa. Bem, as coisas iam mudar. Ele iria a uma cartomante e havia de descobrir o que e quem atrasavam a sua vida. Saiu.
foi à venda e consultou um jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos anunciados, mas simpatizou com uma cartomante cujo anúncio dizia assim: Madame Dada, sonâmbula, extralúcida, deita as cartas e desfaz toda espécie de feitiçaria, principalmente a africana. Rua, etc. Não quis procurar outra, era aquela, pois já adquirira a convicção de que aquela sua vida vinha sendo atrapalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo do seu cunhado Castroto, que jamais vira com bons olhos o seu casamento com a irmã. Arranjou com o primeiro conhecido que encontrou o dinheiro necessário e correu depressa para a casa de Madame Dada. O mistério ia desfazer-se, o malefício ser cortado, a abastança voltaria a casa, compraria um terno para o Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça e aquela cruciante vida de 5 anos havia de lhe ficar na memória, como passageiro pesadelo. Pelo caminho tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de Juno. Eram as fisionomias risonhas dos transeuntes, e o mundo, que até ali lhe parecia mau e turvo, repentinamente lhe surgia claro e doce. Entrou, esperou um pouco, com o coração a lhe saltar do peito. O consulente saiu, e ele foi afinal à presença da pitonisa. Era sua esposa. Que revelação, né? Esse final aqui. A gente vê que era a esposa do próprio personagem principal, ambicionando mudar de vida, e era a esposa dele que estava ali, na luz do fim do túnel dele, no final das contas. Bom, aqui a gente tem um glossário. Esse material vai ficar com vocês podem acessar aqui. Calceta é um termo assim que quando eu li eu achei estranho, acho que vocês devem ter achado também. Quando o narrador se refere à situação dele, né, essa situação de não conseguir prover para a família são como argolas de ferro presas aos tornozelos, ou seja, deixa ele impossibilitado, imóvel, é uma situação que acaba limitando ele, né? Essa miséria acaba limitando ele. Aqui, outra coisa, pitonisa, né, que é adivinha, profetisa, que tem a ver com o termo cartomante, né? É, e outros termos aqui que eu acho que vocês podem consultar se for necessário depois. Bom, agora a gente vai fazer a questão 1, que é uma questão de interpretação, uma questão para a gente pontuar, né? Para a gente pontuar o que foi abordado no texto. Então, tendo em vista as informações textuais trazidas no conto A Cartomante, de Lima Barreto, depreende-se que o conflito da história se refere a. Eu tirei essa questão de um concurso, e assim, olha o que ele quer: o conflito da história, tá? Vou deixar com que vocês façam, aí vocês façam. Isso significa que vocês pausam o vídeo e pensem nas questões. Pausou o vídeo, pensou na questão, marcou a certa, volta para mim, e aí a gente vai resolver agora. Bom, letra A. Força oculta na qual debitava a má condição financeira vivida nos últimos tempos. Então, se é a força oculta, é aquilo que causa. Quando eu falo de conflito, eu estou falando da consequência. Eu estou falando do efeito. Então, já não pode ser essa. Situação miserável gerada pela falta de emprego ou outro meio de ganhar dinheiro. Então, aí, eu tenho alguma coisa. Situação miserável. Realmente, ele estava numa situação miserável. Sim, ocasionada pela falta de emprego, porque ele perdeu o emprego dele. E já não conseguia esse emprego há 5 anos. Então, essa aí é uma questão. Essa aí a gente vai guardar no coração. Letra C. Falta de sorte vivenciada pelo personagem devido a um trabalho de macumba feito pelo cunhado. Não, não é. É a mesma coisa da letra A. Aí a gente tem a causa. A gente tem a causa. Eu quero saber do efeito, da consequência, que são as complicações, o conflito, a problemática. Então não pode ser essa. Perturbação suportada no momento em que a personagem descobre ser a cartomante sua própria mulher. Não, gente. Aí é o fim, né? É o fim realmente, literalmente. Então não pode ser a letra B. É o fim. Não pode. Então, alternativa correta, B de bola, marca certo. E é isso aí. Bom, é, aqui estão algumas características, né, das quais eu falei que nós iremos considerar, que é a questão do texto narrativo. Então, no texto narrativo, a gente precisa ter 5 coisas em mente. Mas a principal, que sempre cai, que a gente não pode errar, que tem que ter no nosso coração, é o foco narrativo. E aí, o resto a gente consegue encaixar. Porque o foco narrativo tem a ver com o tipo de narrador que eu coloco na minha narração. Então, para ser uma narração, eu estou ali expondo os fatos que ocorreram. Então, eu tenho um tipo de narrador que vai ser modificado de acordo com a pessoa, terceira e primeira pessoa. Então, se eu tenho foco narrativo em terceira pessoa, esse narrador, ele não participa da história. Esse narrador, ele está assistindo, ele é um observador. Por que isso é importante? Porque quando o narrador participa da história, ele está observando os fatos de acordo com o ponto de vista dele, tá? Então, aí eu tenho foco narrativo, destrinchado em duas pessoas, terceira e primeira. Então, a primeira pessoa, ela vai ter o foco narrativo ali no personagem, ou seja, ela vai ser narrador-personagem. Já, se o foco narrativo tiver em terceira pessoa, eu vou ter um narrador que vai ser como se uma tríade. Ele pode se manifestar de 3 maneiras. Ele pode ser um intruso, ele pode ser neutro ou ele pode ser onisciente. Se ele for um intruso, ele vai ser aquele narrador que dá pitaco em tudo, que dá a opinião dele, que conversa com o leitor. Se ele for neutro, ele vai expor os fatos de forma, né, imparcial. Ele vai expor os fatos, mas sem deixar o ponto de vista dele. Se ele for onisciente, ele vai colocar isso de uma maneira como se soubesse de tudo.
E é interessante a gente pensar também que o narrador, né, quando ele é intruso, ele pode ser onisciente também. O que que é um narrador onisciente? Ele sabe de tudo. Ele sabe dos pensamentos dos personagens, ele sabe o que fulano tá fazendo ao mesmo tempo que o outro cicrano também tá fazendo. Então ele sabe de tudo, tá? Então, deixar isso bem claro aí pra vocês. E as outras nuances eu não vou colocar, depois vocês podem dar uma lida com calma, mas assim, agora, para ontem, lembrar que todo texto narrativo, ele vai seguir essa demanda. Vai ter um narrador, personagem, vai ter um enredo. O que que é o enredo? É a trama, né? Quando acontece a própria história, o desenrolar da complicação da história. Vai ter uma localização, ele vai estar ali localizado no tempo e no espaço, e vai ter o discurso. Esses outros elementos eu vou deixar para uma próxima aula. Hoje, eu preciso que vocês entendam qual é o posicionamento do foco narrativo. Bom, questão 2, vou deixar para que vocês façam. Vocês podem fazer com calma. Mas assim, quando eu tô falando de foco narrativo, eu tô querendo saber se é a primeira, terceira pessoa. Ou seja, tô querendo saber se esse narrador ele observa ou se ele também ou se ele participa da história, tá? Então eu vou ter dois tipos de foco narrativo. Isso vocês já gravaram no coraçãozinho aí de vocês e ok. Bom, como os elementos narrativos se relacionam com o gênero conto. Então, isso aí vocês também vão dar uma revisada. E aqui na questão 3, eu vou pedir para que vocês identifiquem no conto, né, que a gente está trabalhando, uma passagem que expresse o maior momento de tensão e outra passagem que expresse o desfecho da narrativa. Pause esse vídeo e tenta fazer essa questão. Agora que você tentou fazer essa questão, você vai perceber que o clímax e o desfecho, eles são concorrentes. O momento de maior tensão da narrativa é o mesmo momento em que ela se conclui. Então aí é para vocês terem uma noção de como o texto narrativo ele é ordenado. Então ele vai seguir uma apresentação, ele vai seguir a complicação, né, que é o desenvolvimento desse conflito, dessa problemática, e nessa problemática eu vou ter um momento onde eu vou ter a maior tensão. E dessa tensão eu vou partir para a conclusão da coisa, para o desfecho, tá? Então espero que vocês tenham sido felizes aí nessa questão. Bom, a questão aqui do uso da língua, né, que é a questão 4, eu pedi para vocês para vocês procurarem conjunções coordenativas no texto. Então, no texto, o autor ele vai fazer uso desses conectivos, porque ele vai usar a coerência e a coesão para armar a estrutura do seu texto, né? Porque ele é um falante da língua portuguesa e ele vai fazer isso. Então, eu peço para que vocês destaquem dois períodos coordenados por essas orações coordenativas e estabelecer uma relação de sentido entre elas. Então, quando vocês terminarem de fazer isso, vocês vão chegar à conclusão de que o autor ele faz esse uso da língua, tá? O que que são orações coordenadas? São as orações que funcionam sem nenhuma subordinação. Elas não precisam de outra oração para fazer sentido, certo? Isso a gente já sabe. E coordenadas com conjunções coordenativas. São aquelas conjunções que vão expressar que vão expressar determinados sentidos. Eu separei aqui, pausa esse vídeo, volta no texto e tenta encontrar. Agora a gente continua. Eu separei aqui algumas sentenças onde essas conjunções são expressas. Bom, aqui eu tenho a conjunção aditiva, que tem essa ideia de adição. Aqui ela está ligada com essa segunda oração, com o primeiro conhecido que encontrou e correu depressa para a casa de Madame Dadá. Então, esse E aqui, ele está colocando duas informações no meu texto, duas informações no meu período. Encontrou e correu. Então, ele junta essas duas orações. E aqui, nessa sentença, eu tenho um efeito de adversidade. Né? Ele fala de várias coisas que ele encontrou lá, mas, porém, ele simpatizou com uma cartomante. Então, aqui eu tenho essa conjunção ligando, né, trazendo esse sentido de oposição. E aqui eu já tenho essa outra conjunção trazendo sentido de explicação, tá? Bom, a atividade que vocês vão fazer sozinhos é essa aqui. E para concluir a nossa aula, eu espero que vocês leiam esse texto, né? O que que é esse texto? É a cartomante. Só que não é a cartomante que a gente está trabalhando. Por favor, hein? É a de Machado de Assis. Eu deixei aqui o link, vocês vão clicar. Ele é um conto mais longo. Exige um pouquinho mais até de leitura, porque ele foi feito, né, no século XIX, então é um pouquinho mais antigo do que esse. Esse também foi feito no século XIX, só que ele já estava beirando no século XX, eu acho. Tá, se essa informação não for certa, deletem isso. Mas só para dizer para vocês que Machado de Assis vem antes de Barreto, de Lima Barreto, e é um pouquinho mais difícil. Se tiver palavra difícil, tentem pesquisar no Google ou façam uma leitura mais calma para vocês poderem encadear as ideias e tudo ficar claro. O que que eu quero de vocês? Eu quero que vocês elaborem uma ficha expositória. Vocês vão expor as semelhanças e as diferenças entre esses dois contos, tá? Então, não tem mínimo, não tem máximo, máxima de linhas. Eu quero que vocês façam um fichamento das diferenças e das semelhanças entre esses dois textos. E aqui tem algumas dicasinhas que todo professor de português gosta, que eu quero que vocês façam um texto encaixado, que tenha início, meio e fim, e que seja coeso e coerente, tá? Então, usem conjunções, abusem delas. Elas são importantes. Bom, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, não me chama. Brincadeira. Qualquer dúvida, eu tô aqui e é isso, tá? Manda um e-mail, dá o joinha aí, tá tudo certo. Aqui estão as referências e beijos, até a próxima.
Também.